Paz do Senhor a todos, uma ótima noite, meus amados. Amém. Amém. Começando mais um culto bíblico, culto onde a gente pode aprender mais a palavra do Senhor Jesus. Esse que pode se levante, estaremos entrando no coração. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua permissão de estarmos aqui. Obrigado pela comunhão, Senhor Jesus. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos livrou de todo mal. Senhor, estamos aqui porque estamos protegidos, Pai, pela tua graça. Pai, protegido por ti, Senhor. Só o Senhor sabe quanto de livramentos tivemos hoje, porque o Senhor cuida de nós. A gente entregou a vida para ti, Senhor. O Senhor cuida da nossa vida de uma maneira que ninguém mais pode cuidar. Então estamos seguros, seguros em tua graça, seguros em tuas mãos. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Senhor, continue essa noite, nos voltamos. Pode ficar, Senhor, nossas vidas. Pode permanecer, Senhor. Pai, nosso coração é a sua casa. Somos a sua casa. Então, Senhor Jesus, continue, Senhor, com a tua presença. Senhor, continue, Senhor, cada vez mais aumentando, Senhor, a tua presença no Espírito Santo. Essa presença maravilhosa, onde ao momento que somos tocados, Senhor, a gente é liberto, Senhor, a gente é limpo, a gente se torna limpo, Senhor. Senhor, cuida de cada um aqui. Senhor, abençoe cada um aqui essa noite. Senhor, aqueles que puderem vir. Senhor, abençoe, Senhor, porque é o motivo de ele estar aqui, Senhor. Que a próxima vez ele possa estar aqui em comunhão conosco. Senhor, muito obrigado. Receba esses louvores agora, Senhor. Dedicados somente a engrandecer o Santo. Em nome do Senhor Jesus.
adoração, tua presença maravilhosa. Muito obrigado. Essa permissão de estar louvado a Ti. Esse louvor de ser dedicado somente a Ti, Senhor, para engrandecer o Seu nome. Pai, que através da palavra agora a gente possa aprender mais e mais sobre Ti, Senhor, mais e mais sobre os caminhos. Através da palavra, Senhor, a gente possa ser libertos. Senhor, através da palavra, a gente possa gravar isso no nosso coração, Senhor. Que só o Senhor é o caminho, a vida e a vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Como é que essa criança está na frente? Jesus, se Deus Pai está no céu, Pai, obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor, por oportunidade de fazer, nós te agradecemos. Te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de declarar que no nome de Deus é o Senhor. E te pedimos encarecidamente que continue a fazer boa obra, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida das crianças e dos jovens. Que a tua mão de poder nos livrar de todo o mal. Que o doce Espírito Santo, através das famílias, dos professores, venha trazer aquilo que tu queres a seus coraçãozinhos para se firmarem cada dia mais, para se tornarem um presente, para ser um futuro da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Toda animadinha. Que bênção. Amém? Queridos, nós estamos aí na nossa programação no sábado. Nossa programação no sábado, dia do grupo das mulheres, florescer. É isso? Floresça. Vai ter aqui uma irmãzinha chamada Lilian da Saúde, que vai trazer como a mulher deve, né? Tomar os cuidados através da palavra, o que a Bíblia diz. Vai ser muito bom para as mulheres, então venha nesse sábado, está aqui, ó, grupo de mulheres, tem uma Floresça, da Lilian Carvalho, da Igreja Apostólica em Jerusalém, lá no Indaiá. Vai estar aqui trazendo algo sobre saúde, sobre palavras, sobre estética. Para você, mulher, então, não perca essa oportunidade. Venha adorar a Deus, vai ser um culto especial para vocês. Convide, né, a mulherada para vir também. É um assunto direcionado para vocês. Em nome de Jesus. Amém. No nosso domingo temos nosso culto de ceia. Esse domingo, segundo domingo do mês. Venha também adorar a Deus. Você mais um para a glória de Deus, convide, para que a pessoa venha entender que o Senhor é o dono de todas as coisas. E já partimos, lembrando que esse mês, dia 27 e 28, teremos nosso culto de agradecimento, de ação de graças. Nosso culto de ação e de graças, por 28 anos dessa congregação igreja ou igreja congregação. Amém? Então, dia 27 e dia 28, estaremos aqui na nossa comemoração. Então, você que faz parte dessa caminhada, né? De alguma forma, direta, indireta, de todos os jeitos. Você que já estava, você que chegou e ainda que vai chegar. Nesse dia 27 e 28, temos aqui um grande culto, onde temos aqui louvores, vamos ter adoração, participações, em nome de Jesus. Um grande bolo para nós comemorar mais um ano de vida dessa igreja, congregação, pregando o Evangelho de uma forma tremenda. Amém? Tem lutado,
Tentaram antes de mim, estão tentando durante e vão continuar tentando depois, em nome de Jesus. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esse foi o tema do ano passado, desse ano passado. E esse ano nosso tema é: diga ao povo que marche. Está lá? A tela está lá. Diga ao povo que marche. Vamos dizer que a gente precisa continuar o quê? A marchar. Não podemos parar. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Vamos continuar a marchar, não importa as lutas, não importa o que venha sobre as nossas vidas. O nosso dever é marchar. Não devemos parar, não devemos questionar, devemos é confiar que o mesmo Deus está conosco hoje também, em nome de Jesus. E marchar, aí fala assim: mas eu não sou soldado para marchar. Realmente, eles também não eram. Não eram, eles eram o povo de Deus. Se você é o povo de Deus, você está pronto para marchar, em nome de Jesus. É o famoso vem, que no caminho Deus te explica, só vai. Hashtag só vai. Deixa Deus te direcionar para isso, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui fazendo nossos estudos, falamos sobre as casas que Jesus entrou e já passamos para as aparições de Jesus depois de ter se doado por mim e por você. Por que as aparições? Porque logo depois da casa ele se entrega por mim e por você, para podermos viver esse sobrenatural, e graças a Deus por isso. Falei semana passada da aparição dele em Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, onde Jesus apareceu para trazer ali a ênfase que devemos continuar o trabalho. Diz lá Mateus 28, para dizer que todo o poder nos foi dado nos céus e porque deu a quem? A nós não, a Jesus. Mas se Jesus está na nossa vida, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não devemos temer nenhuma magia, nenhuma bruxaria, nenhuma palavra que se torna contrária quando nós damos ouvido, porque normalmente é uma palavra. Quando nós damos ouvido para isso, deixamos se torna contrária. Mas se você não der gasolina, o carro não anda. Se você não emprestar o palco, não tem show. O show está cancelado em nome de Jesus. Amém? Então não empreste o ouvido para algumas palavras. Você fala assim: isso aí nem afeta. Por que não afeta? Porque esse palco eu não abro para Satanás. A pessoa pode cantar, falar, dançar, sambar, jogar, pode fazer o que ele quiser. Se nós estivermos firmados na rocha, nada vai fazer nossa casa o quê? Cair. Temos que ser prudentes, sim, mas temos que entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós daremos gargalhadas, porque quando ele acha um espacinho desse tamanho, ele entra e faz o quê? Morar. Então, em nome de Jesus, não dê nem um espacinho assim, nem assim, nem assim, para o inimigo da tua alma, mas dê espaço para aquele que te ama incondicionalmente, e assim serás bem feliz. As aparições de Jesus aparecem nos evangelhos e fornecem uma cronologia de aparição. Eles concentram-se mais nos encontros em si e em vez de momentos da adoração. A Bíblia vai mencionar que umas 10 aparições aconteceu. Umas 10 mais ou menos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai dar essa informação para mim e para você. Nós sabemos que foi muito mais. Poderia ser muito mais, amém? Mas psicologicamente, esse período permitiu que os discípulos processassem a sua dor. Atos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer que foram 40 até essas aparições acontecerem. Mas para nós adotarmos a nossa dor, superarmos as nossas dúvidas, adotarmos a compreensão da missão de Jesus, Deus deu tempo para que a nossa fé se aprofundasse e entrasse em amadurecimento.
Então Jesus, ele não nos ensinou somente enquanto estava vivo, mas depois fez questão de nos ensinar quando entregou a sua vida, depois nos ensinou depois ressuscitando, e depois ele nos ensina fazendo aparições em determinados lugares estratégicos, que Jesus não aparece em lugar que não seja estratégico. Jesus é muito inteligente, amém por isso, e ele aparece em lugares estratégicos, onde a informação seria levada de uma forma mais tranquila. Ele aparece para as moças, aparece para as Marias, aparece para Pedro, caminho de Emaús, aos discípulos, estavam presos lá dentro da sua casa, escondidos, aparece para Tomé. Vocês lembram? Já falamos sobre isso, então vamos para aí. Mas o que Jesus ele faz com isso? Ele faz questão de nos mostrar que é preciso aprender mais e mais com aparições de Jesus. Bota para mim Mateus 28, nós vamos dar continuidade. Nós falamos sobre isso semana passada, amém? Você é da grande comissão? Você é, amém? Amém. Aleluia. Mateus 28, do 18 ao 20, coisa rápida. Diz ali, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas, não é algumas, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você não vai ensinar algumas coisas, mas são todas as coisas que Ele nos tem mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus. Chamou a gente para fazer essa grande comissão, parte. Foi dada durante esse tempo, pedindo aos discípulos que fizessem discípulos por todas as nações. Esse período permitiu que Jesus ensinasse mais uma vez. A presença de Jesus após a ressurreição foi um tempo de transformação. Transformou seguidores temerosos em testemunhas ousadas, discípulos confusos em apóstolos lúcidos, sim ou não? Pegou quem não acreditava, de caminho de Emaús, dois discípulos que não eram discípulos, mas faziam parte, estavam no sentido contrário. Ele apareceu para eles para fazer voltar ao sentido certo, para poder dizer: ele apareceu para mim. Aleluia. Então ele pegou testemunhas ousadas se transformaram, e discípulos confusos em apóstolos lúcidos. Quem era o discípulo confuso? Tomé falou o que? Eu só acredito. Estava todo confuso, andou uma vida inteira dizendo que ele é o mestre Rabi, e na hora mais crucial do reino de Deus, ele ficou o quê? Confuso? Sim ou não? Como nós também ficamos confusos às vezes com algumas palavras que vêm sobre nós, ele esquece quem é o nosso Deus por instantes. Ainda bem que é por instantes. Logo nós chegamos em casa assim: ué, por que eu não falei tal coisa? Né? Assim que faz. Quem já teve esse rematinho em casa? Por que eu não falei aquilo? Por que eu não disse isso? Por que eu não. Mas amanhã a gente vê. E a gente entende que acabamos ficando por palavras. Então ele pegou pessoas que ficaram confusas e tornou em lúcidas. E foi um período de cura, restauração e capacitação. Foi o tempo que Jesus voltou para nos ensinar, que lançou as bases para o nascimento da igreja e a propagação do Evangelho. Confiança e autoridade necessária para essas tarefas, o que? Assustadoras, sim ou não? Levar a palavra de Deus é assustador, não é? Às vezes, sincero. Eles não devem falar assim: meu Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou me colocar nessa situação? Como que eu vou agir? Mas a gente espera o ensinamento que ele diz aí em Mateus: estou contigo até a consumação do mundo. Quem é que está com você? Jesus. Então você nunca está sozinho.
Você tem um Deus que está pronto a te auxiliar. Em Atos 1, versículo 8, Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo. Essa garantia é empoderamento divino, foi crucial para que os discípulos, enquanto enfrentavam desafios à frente, psicologicamente forneceu-lhes um senso de ligação contínua com Jesus, mesmo após a sua ascensão ao céu. Olha que coisa! Ele nos deu o Espírito Santo para nos trazer ponderamento divino, crucial, para sabermos que não estamos sozinhos mesmos, para nos deixar mais amplos em enfrentar os desafios. Que desafios? Poucos ou muitos? Vários desafios. Mas você fala, Deus, tu falou para mim que está comigo. E falou, eu te mandei o Espírito Santo, eu me vou para que ele venha. E o que é o Espírito Santo? O Consolador, o Conselheiro está ali com você. Ele está lá com você como se fosse um marcador de gasolina do tanque. Você não fica assim, ó, aquele barulhinho abençoado quando vai para a reserva. O barulhinho abençoado. Eu estou falando, peraí, para a reserva. Está na hora de você voltar e abastecer o tanque de gasolina. Então o Espírito Santo vem para dizer, ei, por aí não, vem por aqui. Mas às vezes nós teimosamente, achando que sabemos mais e não sabemos. Fazemos da nossa vontade uma missão a nossa vontade, de exercer a ideia que eu estou no controle. Mas essa ideia não é uma verdade. Parece que é bom, mas não é bom. Acaba nos deixando mal. Historicamente, esse período de 40 dias também serviu para criar uma distinção clara entre ministério terreno de Jesus e a era da igreja. Proporcionou uma transição que ajudou a comunidade cristã primitiva a compreender a sua identidade e missão luz da ressurreição. Essas aparições criaram uma experiência compartilhada que uniu a comunidade cristã primitiva. Os encontros coletivos dos discípulos de Cristo constituíram na base da sua fé e do testemunho. Quando você testemunha, você está fazendo a base, dizendo, olha, Jesus continua aparecendo hoje ainda para mim. Para quê? Porque através do Espírito Santo tem me conduzido, tem derramado milagres. Ele nos traz a base da nossa fé. E precisamos entender que ele aparece para nos ensinar. E depois dessa aparição de Mateus, 1 Coríntios 15, versículo 1, ele vai fazer uma outra aparição já um tempo mais longínquo, dizendo algo tremendo, que as principais provas e interações mais amplas convêm da carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreve que Cristo ressuscitado apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivos no tempo de Paulo, embora alguns tenham adormecido. Isso gera uma grande reunião que também incluiu crentes além do círculo, além dos discípulos. Olha o que diz o texto, ó. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebes e no qual também permaneceis. Olha que coisa linda, o qual recebestes, amém? E o qual permanecestes. Não adianta receber e não. Porque muitas vezes assim, eu conheço a Bíblia, mas se eu não vivo, é muito difícil pregar para quem é cristão. Eu sou um desses. Tem Bíblia vinha e fala, eu sei que está lá na Bíblia e tal lugar. É difícil, não é, irmão do céu? Não é assim. O pessoal vem, gosta de falar na boca, né? Mas aí vem o Espírito Santo que nos conduz. E no final acaba chorando, ou na frente da gente, ou escondido no cantinho dele. Mas ele fala assim, a palavra que recebeu,
Recebemos essa palavra, amém? Versículo 1, Carlos. Eu acho muito céu essa cara, eu li a Bíblia e penso, cada detalhezinho eu fico preso. É uma coisa muito deliciosa, né? E ele fala assim, anunciado a qual também recebestes, nós não recebemos, e no qual também permaneceis. A Bíblia nós recebemos, a palavra, nós precisamos permanecer nessa palavra, porque só receber e não permanecer, dá para ser alguma coisa? Não dá. Por quê? Eu posso receber algo lá dessas entregas lá em casa, recebi, mas se eu não usar ela, tem lógica, só recebi, está lá em casa. Não, tem que pegar e eu tenho que permanecer, eu tenho que usar, eu tenho que ser, eu tenho que levar isso, eu tenho que falar, olha, eu recebi e eu permaneço naquilo que recebi, mais hoje do que quando eu aceitei a Cristo. Amém? Estão comigo aí, amém? Amém. Versículo 2: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, que se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha bem, pega esse detalhe também, hein? Porque primeiramente vos entreguei o que também. Olha bem, eu só entrego aquilo que eu. Se eu estou entregando coisas fora do conceito, é porque eu estou recebendo coisas do que nós somos cheios, é do que vamos transbordar. Se estamos cheios de ira, vamos transbordar o quê? Coraçãozinho? Ira. Estamos cheios de dúvidas, vamos transbordar o quê? Dúvidas. Agora estamos cheios do amor, da presença do Espírito Santo, transbordamos o quê? Eu quero ver dentro a gente dar um coraçãozinho para ele, seu pai. É, seu pai? Ô irmão, sossega. Você está muito bravo. Calma, como diz? Segura. Segurar. Então o texto diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, amém? Até aqui tudo bem? E que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12 discípulos, amém? Até aqui tudo bem? Ele está concluindo o que recebeu, que é uma verdade, amém? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando ele fala desses 500, a Bíblia não nos dá ênfase aonde se passa tal momento, não me dá ênfase. A Bíblia diz que Paulo dita em 1 Coríntios, depois de 20 anos aí depois, dizendo claramente que Jesus apareceu para mais de 500. Só que onde está isso na Bíblia? Tem teses, não certezas. A tese poderia ser em Mateus 28, quando tem a grande comissão, onde ali na Galiléia, onde era um ponto estratégico de muitos irmãos que tinham ali, as pessoas entenderem que foi ali, mas não tem um lugar específico. Paulo, ele dita que aconteceu para mais de 500 irmãos. Quem falou para ele? Imagino que Pedro, imagino que Tiago, imagino um monte de coisas, mas eu sei que Pedro menciona, porque ele apareceu. Versículo 6 fala que isso sugere uma grande reunião de crentes, que ele aparece. E se Paulo está dizendo, eu creio. Você crê, amém? Amém. Se Deus permitiu entrar na Bíblia, eu creio. Mas onde foi? Eu não tenho essa tese, é uma tese. Pode ser naquele grande momento da comissão. Pode ser. Os 12 discípulos estavam lá, e ali tinha muitos cristãos. Então eu imagino que poderia. Está falando que é lá? Não estou falando que é lá. Amém?
Não falei isso, foi uma tese. Simples assim. E a gente vai entender que aconteceu, mas alguém contou para ele, ou ele se empolgou, imaginou, mas Jesus apareceu para muita gente, Jesus apareceu para gente demais, por que não para eles? Como é isso? E a gente seguimos, numa boa, tranquilamente. No versículo 7, diz assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, embora Tiago não fosse um dos 12, fala por Tiago e depois pelos apóstolos. Ele não era um apóstolo. Ele depois se torna um líder proeminente da igreja de Jerusalém. Esse ponto pode ter desempenhado um papel crucial na transformação de James, ou mencionando, quer dizer, Tiago, essa transformação dele para virar um cristão, e aí ele tomar posse. Então, até a aparição dele para Tiago foi uma maneira de converter o seu coração calcificado. Então, Jesus ele aparece para fazer-nos entender que existe um Deus. Amém? Amém. Estão comigo no texto? Vamos seguir no texto, tá bom? Jesus prometeu que a vinda do Espírito Santo ia resolver muitas coisas. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Atos 1, versículo 8. Bota lá, a gente vai seguir aqui mesmo, tá bom? Mas se você quiser anotar ele aí, Atos 1, versículo 8 diz isso. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e vós sereis as minhas testemunhas. Amém? Até os confins da terra, Samaria, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Será que nós temos sido testemunhos de Jesus? Será que ele apareceu para a gente? Já apareceu e falou assim: está na hora de tomar posse daquilo que eu deixei lá em Mateus 28. Está na hora de tomar posse que está em Atos 8. Eu te dei o Espírito Santo para te auxiliar, para você se tornar testemunha dele. Será que temos feito isso? Será que temos investido nisso? Será que temos feito tal coisa? Será que temos seguido essa proeza? Atos 1, versículo 3, vai falar desse tempo. Pode colocar lá para mim, Atos 1, 3. Depois nós vamos falar para Coríntios também. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes? Sim. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 6. Aquele, pois que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaura-nos tu nesse tempo reino a Israel? 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, se há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. Versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu,
enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado, um dia inteiro. Então você vê o que esse texto de Atos 1, ele vai falar: Jesus realmente ressuscitou, Jesus subiu ao céu, esse que andava entre a gente, ele subiu para o céu. Isso é crucial para nós entendermos que se ele subiu e nós vamos estar com ele, o que eu tenho feito aqui na terra, se o nosso Senhor Jesus não descansava, mas ele fazia a vontade do Pai. Precisamos saber que essas aparições de Jesus, elas são aparições que precisamos fazer vivenciar cada dia a presença dele. Deus em família fala que são 10 aparições, 10 tremendas e inquestionáveis aparições de Jesus, vitoriosas, provando que Jesus venceu a morte e ele é o quê? Senhor. Então Jesus que anda na tua vida, ele venceu a morte, é uma verdade única e tremenda, mas a porta continua sendo estreita. Ela não alargou não tem. Por mais que temos muitos construtores, empresas, altas e outras más, para aumentar a porta se a gente quiser, a dele não há quem faça aumentar, continua estreita. Precisamos entender com maturidade que precisamos viver nessa porta estreita, porque precisamos crer, aceitar para ser salvo, e não crer e rejeitar, que aí nós perdemos a salvação. Porque as 10 aparições nós temos algum simbolismo na Bíblia sobre isso. Em Êxodo, no caso, capítulo 7, não precisa colocar, vai falar das 10 pragas, sim ou não? Para provar que o Deus é poderoso, não é assim? Fazendo ali uma alusão, uma ligação, para que crerem no sinal de proteção, de libertação e salvação de Deus. Nós podemos entender que logo depois mandou 10 mandamentos, Êxodo 20, Êxodo 25 vai dizer sobre isso, vai dizer que foi entregue a Moisés as tábuas escritas pelo dedo de quem? De Deus. O dedo de Deus, que era resumir o quê? O que resumia os 10 mandamentos? Resumia o temor a Deus. Precisamos criar, voltar a temer a Deus. Não é para ter medo de Deus. E se você tiver medo de Deus, está tudo errado. Deus não é um bicho papão, não. É temor. Temor é respeitar os mandamentos que ele escreveu com Deus para nós. Tudo isso. Jesus venceu depois do deserto, não por 10 dias, mas por 40, foi o tempo das suas aparições. Mas a gente quer esses 10 dias, tudo isso aconteceu de uma maneira única para que o povo de Deus entendesse que o amor dele foi representado lá no Velho Testamento e é representado no Novo Testamento e vai ser de novo representado na volta de Jesus. Amém? Você está preparado para esse dia? Você está preparado? Atos aqui vai dizer que a ascensão ao céu, Deus revelou a vitória do sacrifício, a vitória da morte. Revelou que tudo aquilo que ele pregou no Velho Testamento e no Novo Testamento é uma verdade. Pregou para dizer: olha, tudo aquilo que eu falei cumpriu-se. Ou não cumpriu? Você tem dúvida? Deus realizou sua obra sacrificial.
e revelou ao mundo por meio da ressurreição. Agora cabe a nós, homens, e homens eu falo criatura, responder com fé e aceitação ao Salvador. Vendo tudo aquilo que Ele lutou para nos ensinar, tudo aquilo que Ele lutou para nos mostrar. A gente não pode deixar esse sacrifício se perder. Ele se volta a vir novamente e fala assim: ei, vou te falar o que você precisa fazer. Foi até Pedro: ei, você está pensando errado de novo, Pedro. Quando Ele se mostra para Pedro, quando Ele fala: eu vou pescar, Ele se posiciona com Pedro: Pedro, tem nada para comer não aí nesse barco? Pedro, você não aprendeu a pescar, tu já esqueceu. E Jesus está sempre nos mostrando o que devemos fazer. Amém? Nas aparições dele, Ele está sempre preocupado em nos auxiliar, para que nós possamos entender que o sacrifício dele é real. O sacrifício dele não é para ser jogado pelo prazer humano, não é para ser jogado pelo pensamento humano de autodestruição de si mesmo. O sacrifício de Jesus é a maior razão do Evangelho. O sacrifício de Jesus é a constatação da igreja primitiva em ação, para estarmos hoje. Eu fico pensando hoje, no meu ver, quando eu leio Atos dos Apóstolos, estou falando eu porque eu começo a olhar Atos dos Apóstolos, começo a ver as cartas paulinas, eu fico imaginando que a igreja primitiva que passou, e aí quando eu abro nas igrejas atuais, nas canções atuais, nos pregadores atuais, nos servos de Deus atuais, eu falo: o que aconteceu? Onde foi a brecha que foi quebrado? Porque tudo é possível hoje ao que crê, mas nem tudo é possível ao que lê. Porque quem lê não se deixa ser entusiasmado por coisas contrárias. Eu vi de tanta forma que a gente vai para a internet, a gente vai para os estudos, a gente vai para algumas coisas, escuta cada coisa, fala: meu Deus, se perdeu o sacrifício real de Jesus. Os 10 mandamentos continuam lá, sim ou não? O que Jesus ensinou continua lá. O que mudou, será que foi a palavra ou essas igrejas que estão mudando? A igreja está mudando para ganhar ovelha. A igreja está mudando para ganhar os jovens. A igreja está mudando para ganhar pessoas. Só que Paulo vai dizer, claro, no texto que eu comecei a ler antes desse: o que recebi, o que aprendi, eu tenho que ensinar. Olha que coisa. Será que as aparições de Jesus valeram a pena? Será que Paulo, se viesse aqui agora, nesse tempo, para pregar nas grandes igrejas, nas pequenas igrejas, porque isso não é questão de tamanho de igreja, esse tamanho de leitura bíblica, será que Paulo olharia tais igrejas e falaria o quê? Se fosse João Batista, já sabia o que ele ia dizer. Mas, o que Paulo diria? Está tudo errado. Porque estamos vivendo um egocentrismo. Você pode. Você é o calcanhar de Jesus. Você é muito fraco. Você pode. Porque Deus te fez para ser feliz. Mas a felicidade para Deus é outra coisa, não é a mesma que eu. Então, o que ele falaria? Eu fico pensando muitas vezes. E aí eu começo a fazer analisar a minha vida e falo: meu Deus, será que se ele olhasse para mim, o que ele falaria? Fala: rapaz, você está todo errado. Será que nós temos pregado da melhor maneira? Será que nós temos nos postado da melhor maneira? Será que nós conversamos da melhor maneira? Será que nós nos pronunciamos das melhores maneiras? Será que nos vestimos das melhores maneiras? Será que posicionamos das melhores maneiras? Mas eu sou humano. Jesus também andou como um homem, para as suas mesmas necessidades. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Ele apareceu depois de ensinar tudo. Imagina,
para mim assim que ele ensinou tudo, Jazelzinho. Aí depois ele teve que fazer de novo, sabe o que é? Vamos fazer uma analisação das matérias que você aprendeu antes da prova. É assim que você fala, vamos fazer. Vamos fazer uma revisão, não é assim? Jesus veio fazer essa revisão. Jesus, quando aparece, é a revisão. Vamos ver se o povo aprendeu. Eu vou sair da sala e volto. Vai encontrar a classe como? Lendo? Ou vai encontrar a classe conversando? Alguns vão estar lendo. Aleluia por isso. Glória a Deus. Mas alguns vão estar o quê? Quem já passou de revisão na escola? Rapaz, quando você saía, a última coisa que eu pegava era o caderno. Você abre. Eu tenho didático de ler. Se você fala para mim, eu gravo mais do que se eu escrever. Não era a leitura ali. Falou para mim, eu vou na minha cabeça de embora. Mas Jesus ele tem que fazer uma revisão, gente, para ver se nós entendemos o caminhar dele sobre a terra. E alguns discípulos entenderam? Não. Pedro foi para onde? Está. Os dois que estavam em Emaús foi para onde? Sentido contrário de Jerusalém. E aqui diz: continue em Jerusalém. Os discípulos se esconderam dentro da casa, fecharam a porta com medo. Se Jesus foi agora, nós vamos morrer. Tomé aparece dizendo que não creio nisso aí. Não, vocês estão mentindo. Ele falou para os homens: vocês estão mentindo para mim. Ou para o vocês estão mentindo para mim. Alguém que andou com Jesus. Aí Deus vem fazer uma revisão. Jesus vem fazer uma revisão. Vocês aprenderam que estão prontos para a prova? No primeiro momento que ele saiu, não estamos prontos. As aparições de Jesus, eles deixam aqui claro. E quando ele escreve em Atos, vou sair de Atos, vamos para a 1 de novo, 15. Quando ele escreve eles, ele tem 20 anos. E Paulo ele vai mencionar tudo o que aconteceu. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu de novo e foi para o céu, como diz em Atos 8 deles. Então você precisa entender tudo isso. Jesus é esse que aparece para nos ajudar. Aí eu vou te fazer uma pergunta: que amor é esse? Que amor é esse? Quando ele está todo errado, ele aparece para falar comigo, contigo. Não é assim? Que amor é esse? Que amor maravilhoso é esse? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim. A quem? A Paulo. Como nascido fora de tempo. Apareceu para quem? Para Paulo. Isso aqui é 20 anos de antes. Ele está falando isso aqui é 20 anos depois. Apareceu a mim, mais ou menos 20 anos, 1 Coríntios. Ele está falando, apareceu a mim também. Apareceu a mim, como nascido fora do tempo. Ele vai dizer agora: eu não sou apóstolo, eu sou o pior de todos. Ele vai narrar lá, versículo 9. Vai narrar: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Não foi eu nem você trabalhando, mas a graça de Deus. Então, ou seja, eles, assim pregamos, e assim a vez cremos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E assim somos também considerados,
como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos o quê? Só continua nos nossos pecados aquele que Cristo não. Responda você a frase. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos, aleluia, serão vivificados em Cristo. Morremos por causa do pecado inicial. Ali não é pecado não inicial, não tem muito pecado. A nossa vida eterna também vem por um homem, que é Cristo. Aleluia. Mas será que nós temos vivido isso? Para terminar, onde vai começar o estudo? Né? Ele até um pulinho de Deus, meu parceiro. E de acordo com isso, e ele está falando que eu fui o mais antigo, gostou desse tempo. O texto de Atos 9, versículo 1, versículo 11, você lembra quando Paulo, que era Saulo, teve um encontro com Deus? Vocês lembram? Vocês lembram o que ele disse? Vamos lá, Atos 9, 1. Vai falar desse encontro, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu os cargos para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum desse caminho, que homens e mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de quê? De luz do céu. Você lembra desse texto? Versículo 4. E caindo em terra, era do cavalo, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5 é oficial. E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou quem? Jesus. A quem tu? Você faz a sua aparição para Paulo, para Saulo. Depois ele veio aparecer para Paulo e diz assim: eu sou quem? Jesus. Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá se será dito que te convém. Quem é que aparece para Saulo? Quem aparece? Jesus. Jesus, ele aparece mais uma vez. E ele deixa bem claro nesse texto que você, para mim, é muito precioso. Quando a Ananias lá na frente vai falar para ele, fala que ele vai chegar em um lugar que não pode, Ananias. Tem pessoas que são para chegar em tal lugar, tem pessoas que são para chegar em outro lugar. Isso é o reino de Deus. Ele aparece ali para Saulo e fala assim: ei, é a luz. Saulo, você está indo para o lugar errado, Saulo. Eu vou te ajudar a voltar para verdadeiramente viver o que é o Evangelho.
E muitas vezes ele aparece para mim, para você, para nos derrubar no cavalo. Para deixar bem claro, eu sou Cristo. E eu quero te conduzir para um lugar que você está fora do lugar. Eu preciso te conduzir para o caminho que deve ser conduzido. Cuidado que ele derruba do cavalo. Já caiu do cavalo? Já caiu mais vezes. Deus aparece novamente. Quantas vezes eu falei, onde você caiu? O que você está fazendo? Em Atos 22, versículo 8, ele narra a mesma coisa, para nos deixar bem claro que é uma verdade a aparição de Jesus para ele. Olha 22 diz assim: e eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Lá na frente ele vai contar para outro povo como foi a sua edificação. Jesus aparece para ele uma vez e aquilo foi suficiente para mudar toda a sua. Jesus apareceu para você? Isso é suficiente para mudar toda a sua vida? Mudar todos os costumes, as maneiras? E ele narra mais uma vez aqui. E logo depois também você volta lá em Atos 26, versículo 15, ele repete de novo, para dizer claramente a mesma coisa que ele fala em Atos 9. Porque aquilo que é verdade, nós professamos quantas vezes for necessário. Você tem professado a aparição de Jesus sobre a tua vida? Vai dizer assim, e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele aparece no texto de Atos 3 vezes narrando. Também foi aquilo inexplicável para Paulo. Ele apareceu como Saulo, depois aparece como Paulo, para dizer, porque me persegue, eu sou contigo. Eu quero te usar da maneira. Desaparece para ele tempos depois. E é para aquele que judiava, matava e levava para matar, sim ou não? Mas com a vida recuperada. E ele narra aquilo em todo lugar. Todo lugar ele narrava. Que Jesus apareceu para ele. Jesus fez uma diferença na vida dele. Que a vida dele que era derradeira. Que é a escarpa. Entendeu? Derradeira. Que dizia que ali foi a sua última aparição. Jesus apareceu por último ali, para deixar bem claro que ele não é escravo do tempo, mas ele é Deus em todo o tempo. Ele aparece para nós aqui também, para nos ensinar, para nos fazer entender que ele é Deus poderoso. Isso nos levará a entender quando vai ser a próxima aparição de Jesus. Você está pronto para ela? Você está pronto para essa aparição, dessa vida, dessa ascensão ao céu? Você está pronto para ela? Será que as 10 aparições, será que ele apareceu aí para você, tem certeza? Será que ele apareceu para ti para dizer, venha fazer parte dessa grande comissão? Será que ele apareceu para você para dizer, está na hora de você mudar? Ele apareceu para Paulo depois de tanto tempo, falando assim, olha Paulo, quem é que está aí? Jesus. Tamanho amor. E Paulo, como ele narra, estava ali mais do que todos, pela graça salvadora e redentora de Deus. Você tem trabalhado? O Jesus apareceu. O que nós temos feito com essas aparições? O que temos feito? Como Jesus se doou por inteiro por mim e por você. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Mateus 28 diz que ele lhe deu poder, autoridade, a pisar. Ele te deu autoridade para vivenciar
vencer toda e qualquer situação adversa. Ah, mas a casa está caindo. Deixa que caia, porque a minha casa está na rocha. Permita que Deus ele que apareceu para você um dia. Você lembra qual foi que ele apareceu para você? Você lembra? Um dia especial que tocou meu coração pelo outro sem igual. E essa é a mesma que eu digo que vamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Você lembra dessa? Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração pelo outro sem igual. E essa é a razão do quê? Digo o quê? Vamos adorar a Deus ao que está assentado no trono e ao poder. Seja o louvor e a honra, a glória e o domínio entre os séculos dos séculos. Amém. Amém? Você lembra o dia que foi especial? Você lembra desse dia que ele apareceu para você? Não sei se ele te jogou do cavalo, não sei se ele deu alguma coisa de luz, eu não vejo como ele veio. Eu sei que ele já veio a vir de novo, porque às vezes nós fechamos a porta para ele e ele apareceu de novo, uma aparição para dizer: ei, sou eu, Jesus. Quem é que está aí? Sou eu, Jesus. Jesus de Nazaré está aí com você. O que ele tem feito? Amém? Que Deus te possibilite viver isso. Que Deus te possibilite viver esse novo relacionamento com Deus. Não deixe que a aparição dele seja tua, mas vive essa aparição do Senhor Jesus da melhor maneira. Porque tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele ainda há de fazer, é para demonstrar o amor dele na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que aqui a gente fala das aparições de Jesus. Semana que vem nós começaremos a fazer sobre as parábolas de Jesus. Amém? Vamos falar sobre todas elas. E na célula nós estamos tratando dos milagres de Jesus. Primeiro, Raquel, amém? Começamos com o primeiro milagre, né, Raquel? E agora vamos para o segundo milagre, na célula das segundas-feiras. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí sobre as casas, sobre as aparições. E agora vamos aprender sobre as parábolas. Logo depois nós vamos procurar que Deus assim nos indicar. Amém? Se dá um glória a Deus por Cintas, amém? Vamos glória a Deus por todo mundo, amém? Amém. Porque nós somos um povo de Deus. Amém? Vamos lá. Logo depois eu vou estar louvando. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu sei que o meu joelho não está dando, o meu esquerdo não está dando. Está só por Deus. Mas fica de pé, fala o seu coração. Você lembra quando ele apareceu para você? Você lembra quando ele apareceu com misericórdia e graça sobre a tua vida? Feche seus olhos, fala com Deus, agradece a Ele por esse privilégio. Agradece a Ele por essa alegria, dessa aparição. Jesus apareceu para ensinar para os discípulos como ser, como servir e como viver a glória de Deus. Como fazer para evangelizar vidas, como fazer para ganhar vidas através da presença do Senhor Jesus. Você tem feito isso? Se você
você tem feito, glória a Deus. Mas para Deus te ajudar a continuar a fazer. Porque não é fácil pregar em Samaria, não é fácil pregar em Judeia, não é fácil pregar, não é fácil. Mas o Senhor pode te ajudar. Se você também não está pregando ainda, pergunta a Deus, Senhor, eu preciso. Porque quanto mais você se afastar disso, cuidado que você pode cair no cavalo. E Deus está te chamando pelo amor. Mas é preciso fazer parte dessa grande comissão. Porque aquele que tem Jesus precisa fazer parte dessa comissão. Não há desculpas, mas não podemos ter desculpas. Se você tem Jesus, você faz parte dessa comissão. Se você tem Jesus, não tem como mais pular fora. Precisa fazer o limite. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo professor que é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, pela bendição vinda de Ti, para que Ele venha sobre nós, nos trazer uma clareza do que precisamos fazer, para que o Teu reino seja, Senhor, conhecido e adorado, Pai, em nome de Jesus. Não há mais tempo para nós brincarmos, ó Pai, de fazer parte da comissão. Mas é tempo, ó Pai, de vestirmos a camisa, de falarmos a todo aquele que necessita. Jesus está voltando. Jesus mudou a minha história. Jesus pode mudar a tua história. A porta continua estreita. Larga é a porta que vai para o inferno. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a ser uma diferença, um referencial teu. Pois eu não quero nenhum sangue, ó Pai, de vocês sobre a minha mão. Precisamos ser guarda-laios, precisamos avisar. Ei, Jesus está voltando. Precisamos avisar para as mídias inércias. Ei, cadê o teu azeite? Cadê a tua botija? Ah, mas eu acendi a minha lamparina, só acender, não dá. Precisa acender inteira a botija para continuar aceso. Pede para Deus te encher desse azeite, dessa botija. Enche, Senhor, para continuarmos a estar acesos, esperando o noivo voltar. E por mais que venhamos adormecer, nossa botija tem que estar cheia. Vai entender quando o noivo vier. Nós estamos prontos, Senhor. Nos ajuda a vencer e pregar o Evangelho às nessas. Nos ajuda a ensinar. Porque se Ele de fato ressuscitou, não temos mais tempo para perder com o pecado. Nós temos que ter tempo para ganhar, pregando sobre aquele que veio, sobre aquele que andou, sobre aquele que explicou, ensinou, sobre aquele que fez milagres, sobre aquele que se entregou em morte de cruz, e aquele que ressuscitou, sobre aquele que voltou, e sobre aquele que subiu em ascensão ao céu, para um dia voltar, para nos levar. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja viva, que proclama sobre Jesus, sobre Deus, através do Espírito Santo, uma viva palavra em nome de Jesus. Não estamos importando com igrejas lotadas, mas estamos importando de pregar a Jesus a vida suficiente para entender que não há outro reino além do reino de Jesus, de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos capacita e nos fortalece para vivermos a Tua vontade, pois a Tua vontade é maior do que todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto. Ao final desse culto, nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua santa e poderosa proteção, e que ao caminho da nossa casa, prepara a pessoa na rua, para nós dizermos: ei, Jesus te ama. Prepara o dia de amanhã, segundo a Tua vontade, para no meio da dificuldade nós temos palavras doces para dizer: ó Senhor, obrigado pela luta, porque através da luta vemos o brilho da Tua glória, Senhor. Fica conosco, Pai. É que nós oramos, Pai.
consolações do doce Espírito Santo de Deus e seja sobre todos nós. Digam amém. Não se esqueça, sábado tem grupo de mulheres. Venha, mulherada, e convide a mulherada em nome de Jesus.